Desde tempos imemoriais, a humanidade tem buscado explicações para as doenças que assolaram suas comunidades. A questão sobre por que certas enfermidades aparecem repentinamente e se espalham rapidamente, enquanto outras permanecem na sombra, é um tema de grande interesse. Por séculos, as pessoas atribuíram esses males a castigos divinos, desequilíbrios nos humores do corpo, ou a influência de espíritos malignos. Mas, por trás dessa cortina de crenças, se esconde um mundo invisível, o dos vírus, agentes patogênicos que coexistem conosco desde o princípio dos tempos. O conceito de doença está presente desde que se tem memória, mas a ideia de que existiam entidades microscópicas responsáveis por essas enfermidades foi um avanço que chegou muito depois. Durante a Idade Média, a peste negra, que devastou a Europa no século XIV, foi atribuída a muitas causas, entre elas o miasma, a noção de que o ar contaminado era responsável pela doença. No entanto, naquela época, a existência de algo tão pequeno que pudesse provocar tal devastação era completamente inimaginável. Essa percepção começou a mudar no século XIX, quando cientistas como Louis Pasteur e Robert Koch começaram a questionar as crenças predominantes. Pasteur, por meio de seus experimentos sobre fermentação e pasteurização, demonstrou que micro-organismos eram responsáveis por processos que antes se pensavam espontâneos. Koch, por sua vez, formulou seus postulados, estabelecendo um método para vincular organismos específicos a doenças concretas. Mas, apesar de seus avanços, o mundo dos vírus permanecia em grande parte na penumbra. A palavra vírus provém do latim, onde significa veneno. Este termo reflete a natureza insidiosa desses agentes, que podem se infiltrar em organismos vivos e se multiplicar sem serem vistos. A princípio, os cientistas acreditavam que os vírus eram simplesmente bactérias em miniatura. No entanto, à medida que ferramentas como o microscópio eletrônico foram desenvolvidas, tornou-se evidente que os vírus eram radicalmente distintos. Muito menores, e com uma estrutura simples que consistia em material genético envolto em uma cápsula proteica. No contexto dessas descobertas, surge uma pergunta intrigante: a forma como algo tão pequeno pode causar tanto dano reside em seu modo de operar. Os vírus são parasitas obrigatórios, o que significa que não podem se reproduzir por si mesmos. Para fazê-lo, devem invadir células hospedeiras, apoderando-se da maquinaria celular para se multiplicar. Esse processo, embora microscópico, pode levar a consequências devastadoras no organismo afetado, o que nos leva a refletir sobre a fragilidade de nossa saúde diante desses agentes invisíveis. Enquanto isso, o medo do desconhecido tem sido um motor de pesquisa. Durante o século XX, a ciência avançou significativamente na identificação e caracterização de vírus, desde o vírus do mosaico do tabaco, o primeiro a ser isolado, até os mais complexos como o HIV, vírus da imunodeficiência humana. No entanto, a luta para compreender e controlar esses patógenos tem sido árdua e cheia de desafios. Em algumas ocasiões, como se viu em pandemias recentes, a aparição de novos vírus pode desestabilizar sociedades inteiras, lembrando-nos que a ciência ainda tem muito a aprender sobre o mundo viral. As histórias dessas interações virais nos levam a questionar o papel que desempenham em nossa vida cotidiana. A experiência de uma gripe que nos mantém na cama durante dias é apenas a ponta do iceberg. A história dos vírus está entrelaçada com a da humanidade. Nossos corpos, em sua luta constante contra esses intrusos, desenvolveram defesas impressionantes, como o sistema imunológico. No entanto, os vírus também evoluíram, tornando essa batalha um jogo de estratégia constante. À medida que a ciência avança, também o fazem as ferramentas para combater essas doenças. As vacinas, por exemplo,
tem sido uma das respostas mais bem-sucedidas na história da medicina. Por meio da introdução de formas atenuadas ou inativas de vírus, prepara-se o sistema imunológico para reconhecer e combater futuros ataques. No entanto, a contínua aparição de novos vírus apresenta o desafio de se manter sempre um passo à frente nessa guerra invisível. O entendimento dos vírus não apenas nos beneficia em termos de saúde, mas também nos conecta com o ambiente que nos cerca. Em um mundo onde a globalização fez com que os humanos estivessem mais interconectados do que nunca, as doenças virais podem cruzar fronteiras com uma rapidez alarmante. Esse fenômeno nos convida a refletir sobre como nossas ações, desde a agricultura até o comércio, podem influenciar a propagação desses agentes patogênicos. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. No fascinante mundo da microbiologia, a descoberta dos vírus no final do século XIX marcou um ponto de inflexão. Até aquele momento, os cientistas se concentravam principalmente em bactérias e outros micro-organismos visíveis ao microscópio. No entanto, a chegada dos vírus, entidades invisíveis que desafiam as definições tradicionais de vida, abriu um novo horizonte na pesquisa científica. Em 1892, o botânico russo Dmitry Ivanovsky se deparou com um cenário complexo enquanto estudava o mosaico do tabaco, uma doença que afetava as plantas de tabaco. Apesar de que os agentes causais das doenças bacterianas podiam ser identificados e isolados, Ivanovsky notou que seu extrato, ao ser filtrado através de um filtro bacteriano, continuava causando a doença. Essa descoberta inicial levantou uma pergunta crucial: como um agente tão pequeno pode causar doença, se é incapaz de ser visto sob um microscópio convencional? É um tema de grande interesse. O trabalho de Ivanovsky lançou as bases para que, em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerinck desse um passo além ao cunhar o termo vírus, que significa veneno em latim. Beijerinck não apenas confirmou que o agente do mosaico do tabaco era um organismo ainda menor que as bactérias, mas também demonstrou que podia se replicar sozinho dentro das células das plantas. Essa descoberta revolucionou a microbiologia, abrindo a porta para a compreensão dos vírus como entidades biológicas que operam em um reino diferente. Assim, a compreensão dos vírus começou a tomar forma. Ao contrário das bactérias, que podem ser cultivadas em meios de cultura, a replicação viral depende exclusivamente da maquinaria celular do hospedeiro. A forma como algo tão pequeno pode ter um impacto tão grande é um tema de constante estudo. Essa peculiaridade é o que torna os vírus tanto fascinantes quanto perigosos. Sua capacidade de invadir células e reprogramá-las em fábricas de novos vírus os torna uma das forças mais poderosas da biologia. A pesquisa sobre vírus continuou avançando no século XX, quando foram feitos progressos significativos na visualização desses organismos. Em 1935, Wendell Stanley, um bioquímico americano, conseguiu cristalizar o vírus do mosaico do tabaco, permitindo sua observação através de um microscópio eletrônico. Essa conquista não apenas validou a existência dos vírus, mas também demonstrou que podiam ser estudados de maneira mais detalhada. A cristalização dos vírus abriu o caminho para a biologia molecular, uma disciplina que transformou nossa compreensão da genética e da biologia celular. Com o advento da virologia moderna, os cientistas começaram a classificar os vírus em diferentes famílias e gêneros, com base em sua estrutura, seu tipo de ácido nucleico e seus mecanismos de replicação. A identificação dos vírus humanos, como o vírus da gripe e o HIV, trouxe consigo um novo conjunto de desafios e perguntas.
A forma como se propagam e como interagem com o sistema imunológico são temas de grande interesse. Essas questões nos levam a reconhecer que, embora os vírus sejam intrinsecamente prejudiciais, também são parte de um ecossistema biológico mais amplo. A relação entre os vírus e os humanos não se limita a ser uma história de patogenicidade. De fato, muitos vírus têm um papel crucial na ecologia e na evolução. Por exemplo, descobriu-se que os bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, são essenciais para a regulação de populações bacterianas em diversos ecossistemas. Essa interação entre vírus e bactérias é vital para o equilíbrio ecológico, o que nos leva a nos perguntar que papel os vírus desempenham em nossas vidas cotidianas. No âmbito médico, a descoberta dos vírus teve implicações profundas. A busca por vacinas e tratamentos antivirais se intensificou, impulsionada pela necessidade de proteger a população de doenças virais devastadoras. A história das vacinas, desde a da varíola até as recentes vacinas contra a Covid-19, nos mostra como a ciência conseguiu se adaptar e responder às ameaças virais. No entanto, ainda persistem muitos mistérios no mundo viral. As investigações atuais exploram não apenas o comportamento dos vírus patogênicos, mas também as formas como podem ser utilizados em terapias genéticas e tratamentos para diversas doenças. A biotecnologia e a engenharia genética estão começando a desvendar um potencial oculto nesses organismos, transformando nossa compreensão do que significa estar vivo. Assim, enquanto os cientistas continuam a desvendar os segredos do mundo viral, a pergunta sobre qual será a próxima grande descoberta é inevitável. A questão sobre o que o futuro nos reserva nesta intrincada dança entre os vírus e os seres vivos é um tema de constante análise. A exploração do mundo viral nos levou a questionar a própria natureza da vida e da doença. Após descobrir sua existência, é imprescindível entender o que realmente compõe um vírus. A forma como entidades tão diminutas podem ter um impacto tão monumental em nossas vidas encontra resposta em sua estrutura única e fascinante. Um vírus, ao contrário de uma célula, não é composto pela complexidade da vida que conhecemos. Seu design é notavelmente simples, mas essa simplicidade é precisamente o que o torna um mestre da adaptação e da sobrevivência. No coração de cada vírus reside seu material genético, que pode ser DNA, ácido desoxirribonucleico, ou RNA, ácido ribonucleico. Esse material carrega as informações necessárias para se replicar e muitas vezes, para modificar as funções da célula hospedeira que infecta. Imagine o DNA ou RN como manual de instruções que um vírus precisa para construir mais cópias de si mesmo. A composição genética de um vírus é surpreendentemente compacta. Enquanto as células humanas contêm milhares de genes que lhes permitem realizar todas as suas funções vitais, muitos vírus têm apenas alguns poucos genes. Às vezes, apenas um punhado. Isso levanta uma pergunta intrigante. A forma como um vírus, com tão pouca informação genética, pode causar doenças devastadoras reside em sua capacidade de aproveitar a maquinaria biológica das células que infecta. Ao introduzir seu material genético em uma célula, o vírus pode sequestrar os recursos celulares, forçando a célula a produzir novas partículas virais, em vez de suas próprias proteínas e funções. Essa relação simbiótica entre o vírus e a célula hospedeira é um testemunho da astúcia evolutiva. Os vírus aperfeiçoaram suas estratégias para se infiltrar, multiplicar e, em muitos casos, evadir o sistema imunológico humano. Para proteger seu frágil material genético,
e facilitar sua entrada nas células, os vírus contam com uma cápside, uma estrutura que atua como uma armadura. Essa cápside é composta por proteínas que se montam de forma precisa, criando uma estrutura que pode ter diferentes formas, desde esféricas até helicoidais ou complexas. Cada uma dessas formas desempenha um papel crucial na maneira como o vírus interage com seu ambiente. A cápside não apenas protege o material genético do vírus, mas também é fundamental para sua infectividade. Na superfície da cápside, encontram-se proteínas específicas que funcionam como chaves que desbloqueiam as portas das células hospedeiras. Essas proteínas de superfície são as que reconhecem e se ligam a receptores específicos na membrana celular. Assim, o vírus pode se infiltrar e iniciar seu ciclo de replicação. A eficácia com que um simples resfriado pode se espalhar tão rapidamente entre as pessoas reside em grande parte na habilidade do vírus de se conectar às células humanas por meio dessas interações moleculares. Os vírus também são mestres na modificação de sua cápside para se adaptar a diferentes ambientes. Essa plasticidade lhes permite evadir o sistema imunológico e, em alguns casos, até infectar diferentes espécies. Um exemplo claro é o vírus da gripe, que apresenta variações em sua cápside a cada ano, dificultando que nosso sistema imunológico o reconheça e combata de forma eficaz. Esse fenômeno é conhecido como deriva antigênica, e é a razão pela qual as vacinas contra a gripe precisam ser atualizadas anualmente. A estrutura do vírus também inclui componentes adicionais em alguns casos. Por exemplo, os vírus envelopados, como o HIV, ou o vírus da hepatite, possuem uma envoltória lipídica que envolve a cápside. Essa envoltória vem da membrana da célula hospedeira e confere ao vírus propriedades que podem facilitar sua entrada em novas células. A presença dessa envoltória é um lembrete da interconexão entre os vírus e seus hospedeiros, mostrando como os limites entre o viral e o celular muitas vezes se desfocam. À medida que exploramos a complexidade desses pequenos mas poderosos agentes, é importante refletir sobre as implicações de sua existência em nosso mundo. Os vírus não são apenas responsáveis por doenças, eles também desempenham um papel crucial nos ecossistemas. No entanto, entender sua estrutura básica é o primeiro passo para desvendar seus segredos e combater as ameaças que representam para a saúde humana. Na próxima vez que você ouvir sobre um surto viral, lembre-se de que o que você está enfrentando é um complexo cenário estrutural. Cada vírus, com sua cápside e seu material genético, é projetado para sobreviver e se reproduzir, muitas vezes às custas de seus hospedeiros. Conhecer sua estrutura é fundamental, mas também é importante entender a batalha que se trava em nível microscópico, quando esses agentes invadem nosso corpo. Os vírus, esses diminutos agentes patogênicos, não existem apenas nas sombras, são mestres na infiltração e na manipulação. No capítulo anterior, exploramos a complexa estrutura que lhes permite sobreviver e se adaptar, mas a verdadeira história começa quando um vírus decide atacar. A batalha microscópica que se desenrola dentro de nossas células é um confronto digno de um thriller. Um jogo de estratégia entre o minúsculo invasor e a poderosa maquinaria celular. Imagine que uma célula é uma fortaleza bem guardada, com muros e portas que evitam o acesso não autorizado. A missão do vírus é se infiltrar, e sua estratégia é astuta. Muitas vezes, ele se apresenta disfarçado, utilizando proteínas em sua superfície que imitam sinais moleculares da própria célula. Essa tática enganosa permite que ele se adira à membrana celular, onde começa o processo de infecção. A forma como um vírus consegue transformar uma célula em uma fábrica de vírus reside no ciclo de replicação viral, um processo que pode ser desmembrado em várias etapas.
Ao entrar na célula, o vírus libera seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, dependendo da família a que pertence. Esse material é o plano mestre, que ditará a produção de novas partículas virais. Uma vez dentro, o material genético do vírus se integra ao sistema da célula. No caso dos vírus de RNA, como o da gripe ou o SARS-CoV-2, o processo é ainda mais intrigante. O RNA viral é traduzido em proteínas virais pelos ribossomos da célula, que normalmente são responsáveis por sintetizar suas próprias proteínas. Este é um ponto crítico. A célula, ao seguir suas instruções habituais, acaba favorecendo o invasor. A produção de proteínas virais é apenas o primeiro passo. À medida que mais cópias do material genético e das proteínas necessárias são geradas, a célula começa a acumular componentes virais. Com o tempo, essa acumulação leva à formação de novas partículas virais, prontas para sair ao mundo exterior. A célula, uma vez um bastião de vida, agora se torna uma fábrica de destruições. Nesta fase do ciclo, há um momento decisivo. O vírus pode optar por uma de duas rotas. Pode causar a morte da célula hospedeira, liberando milhares de novos vírus ao ambiente, ou pode sair de maneira mais sutil, deixando a célula intacta por um tempo enquanto continua produzindo vírus em um ciclo de replicação que pode durar dias. A batalha microscópica entre os vírus e seus hospedeiros é apenas uma parte de um cenário muito mais amplo. Na vasta rede da vida, os vírus desempenham papéis diversos, e sua presença é tão antiga quanto a própria vida na Terra. Este capítulo se aprofunda no reino viral, um mundo de micróbios que, embora invisível a olho nu, tem um impacto monumental nos ecossistemas, na agricultura e na saúde humana. Os vírus são entidades fascinantes e complexas, com uma diversidade que rivaliza com a de qualquer reino biológico. Estima-se que existam mais de 10 elevado a 31 vírus em nosso planeta, o que equivale a mais estrelas no universo. No entanto, nem todos os vírus são patógenos, muitos são inofensivos ou até mesmo benéficos. A questão sobre como um vírus que ataca uma planta pode beneficiar um ecossistema encontra resposta em seu papel como reguladores dentro das comunidades biológicas. Os vírus vegetais, por exemplo, podem influenciar a saúde das culturas e, portanto, a segurança alimentar. Alguns deles infectam plantas, causando doenças que podem levar a uma diminuição da produção agrícola. Entre eles, o vírus do mosaico do tabaco é um dos mais conhecidos, e seu estudo forneceu informações cruciais sobre a biologia viral em geral. Mas, paradoxalmente, esses vírus também podem ser utilizados como ferramentas na agricultura. Foram desenvolvidos vírus que atacam especificamente pragas, ajudando a proteger culturas sem o uso de pesticidas químicos. Essa abordagem, conhecida como controle biológico, é um claro exemplo de como a ciência pode utilizar os vírus para o benefício do homem. No próximo nível dessa hierarquia viral, encontramos os vírus que infectam animais. Estes são igualmente variados, desde aqueles que afetam insetos até os que podem causar doenças devastadoras em mamíferos, incluindo os humanos. Um exemplo notável é o vírus da gripe, que tem sido objeto de estudos intensivos devido à sua capacidade de mutação e seu potencial pandêmico. A mutação constante do vírus da gripe é o que faz com que cada temporada gripal seja única, e que a vacina precise ser reformulada anualmente. Assim, a pesquisa sobre o comportamento desses vírus não é apenas crucial para a saúde pública, mas também nos oferece uma janela para a evolução dos patógenos. Os vírus que afetam os humanos, como o HIV ou o SARS-CoV-2, têm sido protagonistas na narrativa da saúde global.
A razão pela qual são tão difíceis de erradicar está em sua adaptação e em sua capacidade de evadir o sistema imunológico. Esses vírus podem mutar rapidamente, o que lhes permite eludir as defesas do hospedeiro e, em algumas ocasiões, até propagar infecções assintomáticas, o que complica ainda mais seu controle. A compreensão do ciclo de vida e da genética desses vírus é fundamental para o desenvolvimento de tratamentos eficazes e vacinas. Além disso, a relação entre os humanos e os vírus é uma dança complexa. Enquanto alguns vírus são responsáveis por doenças graves, outros podem desempenhar um papel na saúde humana. Estudos recentes mostraram que certos vírus no intestino podem influenciar a resposta imunológica do corpo, sugerindo que nem todos os vírus são inimigos. De fato, alguns cientistas sugerem que os vírus poderiam ser aliados na luta contra doenças autoimunes e câncer. A diversidade viral não se limita apenas aos organismos multicelulares. Também há uma rica variedade de vírus que infectam bactérias, conhecidos como bacteriófagos. Esses vírus são um componente fundamental do microbioma, o conjunto de micro-organismos que habitam nossos corpos e outros ecossistemas. Os bacteriófagos podem regular as populações bacterianas e desempenhar um papel na saúde dos ecossistemas aquáticos e terrestres. De fato, em um mundo cada vez mais resistente aos antibióticos, os bacteriófagos estão sendo considerados como uma alternativa viável para tratar infecções bacterianas. À medida que exploramos este reino viral, é essencial reconhecer que os vírus são, em muitos sentidos, os arquitetos invisíveis da vida na Terra. Sua influência se estende além da infecção e da doença. São agentes de mudança nos ecossistemas e motores da evolução. A pesquisa sobre os vírus continua revelando segredos sobre a biologia e a interação entre as espécies, fazendo-nos questionar sobre o delicado equilíbrio que mantém na natureza. Assim, o reino viral é um lembrete de que até mesmo as entidades mais pequenas podem ter efeitos desproporcionais no mundo. Compreender essa diversidade é vital não apenas para a ciência, mas também para a nossa vida cotidiana, pois nos convida a refletir sobre como interagimos com os micro-organismos que nos cercam. No próximo capítulo, nos concentraremos em como esses vírus evoluíram ao longo do tempo, adaptando-se a seus hospedeiros e ao meio ambiente. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. As interações complexas entre vírus e seus hospedeiros revelam um processo fascinante, a evolução. Este fenômeno, que à primeira vista pode parecer exclusivo de organismos multicelulares, se manifesta de maneira surpreendente nesses agentes microscópicos. A rapidez com que os vírus podem mutar e se adaptar a novos ambientes e anfitriões é um testemunho de sua extraordinária capacidade de sobrevivência. No âmbito da biologia, a evolução refere-se à mudança nas características hereditárias de uma população ao longo do tempo. Para os vírus, esse processo ocorre em escalas de tempo que são quase incompreensíveis para nós. Enquanto organismos multicelulares podem levar gerações para experimentar mudanças significativas, os vírus podem gerar mutações em questão de horas ou dias. A forma como algo tão pequeno e aparentemente simples pode alcançar tal feito é um tema de grande interesse. Os vírus, compostos de material genético envolto em uma cápsula proteica, dependem dos organismos que infectam para se replicar. Isso significa que, à medida que um vírus se espalha entre diferentes hospedeiros, também se expõe a uma variedade de sistemas imunológicos e condições ambientais. Nesse contexto, cada infecção se torna um experimento evolutivo. Se um vírus que carece de uma característica particular encontra um hospedeiro que pode eliminá-lo, essa variante se extinguirá. No entanto,
Se uma mutação lhe confere vantagem como uma maior capacidade de evadir o sistema imunológico, essa variante se reproduzirá com sucesso. Um exemplo claro dessa adaptação é o vírus da gripe. A cada temporada, o vírus muda, muitas vezes de forma drástica, devido a um fenômeno conhecido como deriva antigênica, onde pequenas mutações em seu material genético alteram as proteínas em sua superfície. Isso permite que o vírus evite a memória imunológica que o corpo desenvolveu a partir de infecções passadas ou vacinações. A necessidade de se vacinar a cada ano contra a gripe reside nessa constante evolução do vírus, que torna a imunidade adquirida, em grande parte, obsoleta. Outro exemplo notável é o HIV, o vírus que causa a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Desde sua descoberta, ele demonstrou uma incrível capacidade de mutar e eludir as terapias antirretrovirais. Isso levou os pesquisadores a desenvolver tratamentos cada vez mais sofisticados, enquanto o vírus continua encontrando formas de resistir. Nesse caso, a evolução não é apenas um fenômeno biológico, mas também um desafio médico, que nos obriga a repensar nossas estratégias frente a infecções virais. A evolução viral não se limita apenas à resistência a tratamentos. Os vírus também podem trocar material genético entre si, um processo conhecido como recombinação. Isso pode resultar na criação de novas cepas virais que podem apresentar características completamente diferentes das de seus progenitores. Um exemplo alarmante foi o surgimento do vírus da gripe H1N1 em 2009. Que surgiu de uma combinação de genes de diferentes cepas de gripe aviária e suína. Este evento ressaltou como a evolução viral pode ter consequências globais, impactando a saúde pública de maneira imediata. À medida que o mundo se torna mais interconectado, as oportunidades para a evolução viral se multiplicam. A globalização facilita o movimento de indivíduos e espécies, o que por sua vez, permite que os vírus se transmitam mais facilmente entre diferentes hospedeiros. Isso levanta questões importantes sobre o significado disso para nossa saúde, e como podemos nos antecipar às mutações virais que poderiam provocar uma nova pandemia. A resposta não é simples, mas a vigilância e o estudo contínuo dos vírus são fundamentais. A pesquisa sobre a evolução viral não se concentra apenas nos vírus que já conhecemos, mas também busca identificar e compreender os vírus emergentes que poderiam representar uma ameaça no futuro. Os cientistas utilizam ferramentas avançadas, como a sequenciação genética, para rastrear como os vírus mudam e se adaptam, o que lhes permite prever possíveis surtos. No entanto, a evolução viral também pode ter efeitos positivos. Alguns vírus, como os bacteriófagos, que atacam as bactérias, estão sendo estudados como possíveis tratamentos para infecções resistentes aos antibióticos. Essa capacidade dos vírus de se adaptar e evoluir se torna uma ferramenta potencial na luta contra as doenças. Os vírus, embora frequentemente vistos como inimigos, são parte integral da biosfera. Sua evolução rápida e dinâmica é um lembrete de que a vida, em todas as suas formas, está em constante mudança. À medida que exploramos o mundo dos vírus, é inevitável refletir sobre seu impacto na humanidade ao longo da história. Os vírus não são apenas entidades microscópicas, são protagonistas na narrativa do nosso desenvolvimento como espécie. Desde tempos imemoriais, moldaram sociedades, transformaram economias, e em algumas ocasiões, testaram a resistência do espírito humano. Um dos exemplos mais antigos e devastadores é a peste de Justiniano, que assolou o Império Bizantino no século VI. Estima-se que esta pandemia, provocada pelo vírus da peste bubônica, ceifou a vida de mais de 25 milhões de pessoas. O impacto não foi apenas demográfico.
a peste alterou a estrutura política e social do império, enfraquecendo sua capacidade de defesa e facilitando a expansão dos povos germânicos. A maneira como um vírus, invisível a olho nu, pôde mudar o rumo de uma civilização, é um tema de constante estudo. Seguindo a linha do tempo, encontramos a peste negra do século XIV, outra das pandemias mais mortais da história. Estima-se que matou 1/3 da população europeia em um período de apenas 4 anos. Este vírus, propagado por pulgas que habitavam em ratos, não apenas devastou populações, mas também teve repercussões no desenvolvimento cultural e econômico da Europa. A escassez de mão de obra provocou um aumento nos salários, e eventualmente, deu início a mudanças sociais que levaram ao Renascimento. A questão sobre se uma crise de tal magnitude pode ser o catalisador para um renascimento cultural, é um tema de grande interesse. Nos séculos seguintes, o vírus da varíola se tornaria um dos inimigos mais temidos da humanidade. Ao longo da história, este vírus causou a morte de milhões, deixando sequelas físicas e emocionais em quem conseguia sobreviver. No entanto, a história da varíola não é apenas uma de sofrimento. No século XVIII, Edward Jenner desenvolveu a primeira vacina, o que marcaria um marco na luta contra as doenças virais. Esta descoberta não apenas salvou vidas, mas também estabeleceu as bases para a imunologia moderna. A maneira como podemos apreciar o engenho humano diante da adversidade que os vírus representam, é um tema de constante reflexão. À medida que avançamos para o século XX, os vírus continuam seu papel na história. A pandemia de gripe de 1918, conhecida como gripe espanhola, se espalhou rapidamente, e estima-se que infectou 1/3 da população mundial. A letalidade deste vírus foi devastadora, especialmente entre os jovens e saudáveis. Este evento nos lembra que os vírus não discriminam. Qualquer pessoa pode ser suscetível. As lições que podemos aprender sobre a forma como a sociedade respondeu a esta crise, são um tema de constante análise. Com a chegada da era moderna, a humanidade enfrentou novos vírus que desafiaram nossa compreensão da saúde pública. O HIV/AIDS, por exemplo, não apenas causou uma crise de saúde global, mas também transformou a percepção social das doenças infecciosas. Desde sua identificação na década de 1980, este vírus destacou a importância da educação e da prevenção, assim como da empatia e do apoio social. A maneira como um vírus pode mudar não apenas a saúde, mas também a forma como nos relacionamos como sociedade, é um tema de grande interesse. Mais recentemente, a pandemia de Covid-19 foi um lembrete assustador do poder que os vírus têm sobre nossas vidas. Em questão de meses, este coronavírus transformou o mundo como o conhecíamos. Limitou a mobilidade, afetou economias, e revelou desigualdades na atenção médica. A resposta global à pandemia, com a rápida pesquisa e desenvolvimento de vacinas, nos lembra que a ciência pode ser uma ferramenta poderosa na luta contra os vírus. A questão sobre se estamos como sociedade, preparados para enfrentar futuros desafios semelhantes, é um tema de grande interesse. Ao longo da história, os vírus demonstraram ser tanto destrutivos quanto catalisadores de mudança. Cada pandemia deixou uma marca indelével na humanidade, obrigando-nos a nos adaptar e aprender. A ciência e a medicina avançaram em sua compreensão desses agentes patogênicos, mas também é evidente que a história não para aqui. A luta contra os vírus é um capítulo em constante evolução. À medida que nos dirigimos para o próximo capítulo, exploraremos a corrida pela vacina, um tema crucial que ganhou nova relevância nos últimos anos.
A maneira como as vacinas são desenvolvidas, e o papel que desempenham em nossa proteção contra esses pequenos mas poderosos inimigos, é um tema de grande interesse. A resposta a esta pergunta não é apenas vital para a nossa saúde, mas também para o futuro da humanidade. Os vírus, esses pequenos intrusos que alteraram o curso da humanidade, impulsionaram a ciência em uma busca incessante: a criação de vacinas. Esse esforço não é apenas um desafio técnico, é uma corrida que envolve a colaboração de cientistas, médicos e governos em nível mundial. E nesta corrida, cada segundo conta. A história das vacinas é tão antiga quanto a própria ciência médica. Desde o primeiro uso da variolação no século XVIII para combater a varíola até as inovações modernas em biotecnologia, a ideia de treinar o sistema imunológico para reconhecer e combater os vírus evoluiu de maneira exponencial. A forma como se chega a desenvolver uma vacina eficaz e os obstáculos que os pesquisadores enfrentam nesse caminho são temas de grande interesse. Em sua essência, a criação de uma vacina implica replicar o processo natural de resposta imunológica. As vacinas expõem o corpo a uma versão inofensiva ou enfraquecida do vírus, permitindo que o sistema imunológico aprenda a reconhecê-lo e combatê-lo. No entanto, esse processo é complexo. Os vírus são astutos, mutam e evoluem constantemente, o que complica o design de uma vacina efetiva a longo prazo. Por exemplo, o vírus da gripe é famoso por sua alta taxa de mutação, o que leva à necessidade de reformular a vacina a cada ano. A pesquisa para a vacina contra o HIV é outro exemplo dessa complexidade. Apesar de décadas de esforço, a criação de uma vacina eficaz continua sendo um desafio monumental. Isso nos leva a perguntar que lições podemos aprender desses esforços. A resposta está na compreensão de como os vírus interagem com o sistema imunológico humano e na necessidade de inovações nas técnicas de vacinação. Nos últimos anos, temos sido testemunhas de avanços significativos na tecnologia de vacinas, especialmente com a chegada das plataformas de RNA mensageiro, como as utilizadas nas vacinas contra a Covid-19. Essas vacinas funcionam introduzindo uma pequena parte do código genético do vírus em nossas células, que então produzem uma proteína viral. Isso desencadeia uma resposta imune robusta sem colocar em risco a saúde. Essa abordagem revolucionou a velocidade com que podemos desenvolver e produzir vacinas. No entanto, nem tudo é tão simples. A corrida pela vacina também enfrenta desafios logísticos e éticos. A distribuição equitativa das vacinas tem sido um tema candente, especialmente em um mundo onde o acesso à atenção médica varia drasticamente. A forma como se assegura que as populações vulneráveis, muitas vezes as mais afetadas pelas doenças virais, tenham acesso a essas inovações, é um tema de constante análise. A resposta a essa pergunta é crucial para não repetir os erros do passado. Os ensaios clínicos são uma parte fundamental do desenvolvimento de vacinas e não estão isentos de complicações. É necessário tempo, recursos e, acima de tudo, um compromisso ético com os participantes. Cada fase do ensaio busca garantir que a vacina seja segura e eficaz, e cada passo é meticulosamente regulado para proteger os envolvidos. No entanto, a pressão para acelerar esses processos pode gerar tensões, especialmente no contexto de uma emergência de saúde global. A pandemia de Covid-19 evidenciou tanto os desafios quanto os sucessos da ciência moderna. Em menos de um ano, várias vacinas foram desenvolvidas, um marco sem precedentes. Esse processo foi possível graças a décadas de pesquisa anterior sobre coronavírus e tecnologias de vacinas. Mas também serviu para lembrar que a ciência não opera em um vácuo. Precisa da colaboração de governos,
empresas farmacêuticas e da confiança do público. À medida que olhamos para o futuro, a pergunta sobre como podemos nos preparar para a próxima pandemia surge de forma natural. A vigilância viral se torna um componente essencial. Identificar e rastrear vírus emergentes permitirá que os cientistas se antecipem à sua propagação, e em última instância desenvolvam vacinas mais rapidamente. A biotecnologia e a inteligência artificial estão cada vez mais integradas a esse processo, permitindo simulações e previsões que antes eram impensáveis. À medida que avançamos na pesquisa e no desenvolvimento de vacinas, é fundamental lembrar que não se trata apenas de uma corrida científica, mas de um esforço coletivo. A educação e a comunicação são vitais para construir confiança na ciência e nas vacinas. Em um mundo onde a desinformação pode se espalhar tão rapidamente quanto os vírus, é essencial que o público esteja informado e preparado para participar de conversas sobre saúde pública. A corrida pela vacina é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior que envolve a biotecnologia e a ecologia. À medida que exploramos o papel dos vírus no vasto universo da biotecnologia, torna-se evidente que essas entidades, muitas vezes temidas por sua capacidade de causar doenças, também possuem um potencial extraordinário para transformar a medicina moderna. Desde sua descoberta, os vírus têm sido vistos como protagonistas de uma história de conflito entre patógenos e hospedeiros. No entanto, na última década, sua imagem mudou radicalmente. Hoje em dia, os vírus são considerados ferramentas valiosas na luta contra doenças genéticas, graças à sua capacidade singular de infiltrar-se nas células e entregar material genético. A terapia gênica é um dos campos onde os vírus encontraram sua aplicação mais promissora. A forma como um agente infeccioso pode se tornar um aliado na medicina é um tema de grande interesse. Imagine um pequeno mensageiro que, em vez de provocar uma doença, transporta instruções precisas para corrigir defeitos no DNA, ácido desoxirribonucleico de uma pessoa. Este é o princípio em que se baseia a terapia gênica, e os vírus atuam como veículos para levar essas instruções às células afetadas. Os vírus que são utilizados nesse contexto costumam ser vírus modificados, conhecidos como vetores virais. Um dos mais comuns é o adenovírus, que foi alterado para eliminar sua capacidade de causar doenças. Em vez disso, adiciona-se um gene terapêutico, que pode ajudar a tratar doenças como a fibrose cística ou distrofia muscular. Este processo começa com a identificação do gene responsável por uma doença. Uma vez localizado, ele é inserido no DNA do adenovírus, que então é introduzido no paciente. Quando o vírus infecta as células do paciente, entrega o novo gene, permitindo que a célula produza a proteína que lhe falta. Um exemplo notável dessa técnica foi observado nos ensaios clínicos para distrofia muscular de Duchenne. Este transtorno genético afeta principalmente os homens e causa fraqueza muscular progressiva. Pesquisadores conseguiram utilizar vetores virais para introduzir cópias funcionais do gene que falta, oferecendo aos pacientes a possibilidade de uma vida mais saudável e ativa. A esperança que isso representa para as famílias afetadas é um tema de constante reflexão. Além dos adenovírus, outros tipos de vírus, como os lentivírus e os vírus adeno-associados, AAV, também estão sendo amplamente explorados. Os AAV em particular, chamaram a atenção dos cientistas devido à sua capacidade de infectar células de maneira eficaz sem causar doenças. Isso os torna uma opção atraente para a terapia gênica. Em ensaios clínicos recentes, o AAV foi utilizado para tratar doenças hereditárias como a atrofia muscular espinhal, mostrando resultados promissores na melhoria da função muscular em crianças afetadas.
No entanto, apesar desses avanços, o uso de vírus na terapia gênica não está isento de desafios. Um dos principais obstáculos é a resposta imune do paciente. Nosso sistema imunológico está projetado para reconhecer e atacar patógenos, incluindo vírus, o que pode limitar a eficácia dos tratamentos. Isso levou os cientistas a investigar formas de evadir essa resposta imune ou até mesmo desenvolver vírus que sejam menos detectáveis pelo sistema imunológico. Outra questão crítica é a segurança. A introdução de material genético no corpo humano deve ser realizada com extremo cuidado, pois existe o risco de que a modificação genética cause efeitos inesperados. Por essa razão, os ensaios clínicos são fundamentais para garantir que esses tratamentos sejam seguros e eficazes antes de seu uso generalizado. No campo da biotecnologia, os vírus também estão sendo utilizados na criação de vacinas. A pandemia de Covid-19 acelerou o desenvolvimento de vacinas baseadas em vírus, como as de vetor viral, que utilizam um vírus inofensivo para introduzir instruções que preparam um sistema imunológico para combater o vírus patógeno real. Essa abordagem demonstrou ser eficaz e levou à produção de vacinas em tempo recorde, reforçando a ideia de que os vírus podem desempenhar um papel crucial, não apenas na doença, mas também na prevenção da mesma. À medida que continuamos explorando o potencial dos vírus na biotecnologia e na medicina, surgem perguntas sobre o futuro. A forma como essas tecnologias serão integradas na prática clínica diária e as implicações éticas que surgirão à medida que avançamos na manipulação do genoma humano são um tema de grande interesse. É essencial que a comunidade científica, os responsáveis políticos e a sociedade em geral participem dessas discussões, garantindo que o uso de vírus na medicina seja realizado de maneira responsável e ética. Em última análise, a relação entre os vírus e a biotecnologia nos convida a reconsiderar nossa percepção desses organismos. Os vírus, muitas vezes considerados meros agentes patogênicos, desempenham um papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico do nosso planeta. Ao longo da história, esses diminutos organismos foram protagonistas na regulação das populações de diversas espécies, afetando a biodiversidade e, consequentemente, a saúde dos ecossistemas. A forma como seres tão pequenos e aparentemente prejudiciais podem ter um impacto tão profundo na vida que nos rodeia é um tema de constante estudo. No tecido da vida, os vírus atuam como controladores de populações. Imaginemos um lago repleto de fitoplâncton, esses pequenos organismos que formam a base da cadeia alimentar aquática. Sem um controle, o fitoplâncton poderia se multiplicar sem limites, o que levaria a uma diminuição da luz solar que penetra na água, afetando as plantas aquáticas e, em última instância, toda a fauna que depende delas. É aqui que entram os vírus. Um grupo específico de vírus, conhecido como bacteriófagos, infecta e mata as bactérias, regulando assim seu número e mantendo o equilíbrio no ecossistema aquático. O impacto dos vírus não se limita aos ambientes aquáticos. Nos solos, os vírus também desempenham um papel crucial. Um estudo realizado pelo ecólogo David J. Smith e sua equipe em 2015 demonstrou que os vírus do solo podem influenciar a diversidade microbiana, afetando a disponibilidade de nutrientes. Ao infectar e eliminar certos tipos de bactérias, os vírus fomentam a diversidade microbiana, o que é essencial para a saúde do solo e, por conseguinte, para o crescimento das plantas. Esse processo de regulação se traduz em um ecossistema mais robusto e capaz de resistir a tensões ambientais, como secas ou inundações. No entanto, a interação entre vírus e ecossistemas é complexa. Muitas vezes,
Os vírus podem atuar como agentes de mudança, impulsionando a evolução de seus hospedeiros. Essa coevolução é um fenômeno fascinante, onde os vírus não apenas afetam as populações, mas também estimulam adaptações em seus hospedeiros. A forma como os organismos desenvolvem resistência a infecções virais, muitas vezes reside na pressão seletiva que os vírus exercem sobre eles. Através de sucessivas gerações, as espécies desenvolvem mecanismos de defesa que lhes permitem sobreviver em um mundo onde os vírus são onipresentes. Um exemplo notável dessa coevolução encontra-se nas populações de borboletas e nos vírus que as infectam. Pesquisas recentes mostraram que certas borboletas desenvolveram mudanças em seu comportamento e fisiologia como resposta à pressão dos vírus. Essas mudanças não apenas lhes permitem sobreviver, mas também podem influenciar a dinâmica populacional das espécies vegetais que elas polinizam, criando um efeito dominó no ecossistema. Além de seu impacto na regulação de espécies, os vírus também são vitais nos ciclos biogeoquímicos. Quando os vírus infectam e destroem células, liberam nutrientes que estavam encerrados nesses organismos. Esse processo, conhecido como morte viral, é fundamental para a reciclagem de nutrientes nos ecossistemas marinhos. Por exemplo, estima-se que os vírus sejam responsáveis pela liberação de aproximadamente 10% do carbono no oceano, um elemento-chave no ciclo do carbono e fundamental para a vida marinha. A questão sobre o que acontece quando o equilíbrio se rompe é um tema de grande interesse. A introdução de vírus em um ecossistema, seja através de atividades humanas ou mudanças ambientais, pode ter consequências devastadoras. A extinção de espécies pode ser acelerada pela introdução de vírus exóticos, como foi observado em várias populações de anfíbios em todo o mundo. A diminuição da biodiversidade, por sua vez, pode desestabilizar ecossistemas inteiros, tornando-os mais vulneráveis a outros fatores estressantes, como as mudanças climáticas. O equilíbrio ecológico é, portanto, uma dança delicada, onde os vírus desempenham um papel tanto como destruidores quanto como criadores. A forma como esses agentes microscópicos influenciam a saúde de nossos ecossistemas nos convida a reconsiderar nossa relação com eles. Em vez de ver os vírus apenas como inimigos, é essencial reconhecer sua função na rede da vida. À medida que a ciência avança, torna-se evidente que os vírus podem ser aliados em nossa luta pela sustentabilidade. A pesquisa sobre a utilização de vírus no biocontrole de pragas, por exemplo, abre novas portas para o manejo ecológico de culturas. Ao considerar esses organismos não apenas como patógenos, mas como componentes integrais dos ecossistemas, podemos encontrar soluções inovadoras que favoreçam um equilíbrio mais saudável. À medida que exploramos a complexidade do mundo viral, é crucial entender que os vírus não são entidades estáticas, mas estão em constante evolução. Essa capacidade de adaptação lhes permite sobreviver em um ambiente que muda rapidamente, muitas vezes, em resposta a intervenções humanas, como os tratamentos antivirais. A resistência viral é um fenômeno que se tornou uma preocupação central na luta contra as infecções virais, levantando questões sobre a eficácia de nossos esforços médicos. Os tratamentos antivirais, projetados para atacar vírus específicos, funcionam de diversas maneiras. Alguns inibem a replicação viral, enquanto outros bloqueiam a entrada do vírus nas células. No entanto, os vírus, assim como qualquer organismo, não permanecem inativos diante da ameaça de um ataque. Por meio de processos de mutação e seleção natural, podem desenvolver mecanismos de resistência que lhes permitem eludir os efeitos desses tratamentos. Um mecanismo-chave de resistência é a mutação genética. Os vírus têm taxas de mutação muito mais altas do que os organismos multicelulares.
Isso significa que, a qualquer momento, podem surgir variantes que não apenas são diferentes de sua versão original, mas que também podem ser resistentes aos antivirais. Por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana pode mudar seu código genético tão rapidamente que alguns tratamentos se tornam inúteis em questão de meses. Isso não apenas complica o tratamento, mas também dificulta a criação de uma vacina eficaz. A forma como um medicamento que funcionava perfeitamente pode deixar de ser eficaz é um tema de constante estudo. Imagine um jogo de cartas em que, após cada partida, os jogadores podem trocar suas cartas. Se um jogador descobre que uma carta específica resulta em uma vitória, outros podem tentar trocar suas cartas para contrabalançar essa estratégia. É assim que os vírus funcionam. Ao mutar, podem melhorar seu jogo, tornando os tratamentos antivirais menos eficazes. Outro mecanismo de resistência envolve a variabilidade na expressão das proteínas de superfície do vírus. Essas proteínas são as que permitem ao vírus se ligar às células hospedeiras, e em muitos casos, são o alvo principal dos antivirais. Se um vírus modifica essas proteínas, pode evitar que o medicamento se adira a ele, permitindo que continue se replicando sem ser detectado. Esse fenômeno é observado no vírus da gripe, onde as cepas podem mudar suas proteínas de superfície de maneira sazonal, complicando o desenvolvimento de vacinas anuais. Além disso, os vírus podem utilizar estratégias de escondite. Alguns vírus conseguem entrar em um estado latente, onde permanecem inativos no organismo do hospedeiro. Nesse estado, não estão se replicando ativamente, o que dificulta sua detecção e tratamento. O vírus do herpes simples é um claro exemplo disso. Uma vez estabelecido no corpo, pode reativar-se em momentos de estresse ou enfraquecimento do sistema imunológico, resultando em surtos recorrentes. Esse comportamento não é apenas frustrante para os pacientes, mas também representa um desafio significativo para os pesquisadores que buscam erradicar o vírus. A resistência viral não é apenas um fenômeno observado em vírus individuais, mas também pode ter implicações mais amplas na saúde pública. A propagação de variantes resistentes pode levar a surtos em comunidades, o que por sua vez pode gerar pressões sobre os sistemas de saúde. Por exemplo, a resistência ao tratamento do HIV levou a um aumento na carga da doença em muitas partes do mundo, dificultando os esforços de controle e prevenção. A luta contra a resistência viral requer uma abordagem multifacetada. A vigilância contínua das cepas virais e sua resistência é fundamental. Isso implica não apenas a pesquisa de novos tratamentos, mas também a implementação de estratégias de saúde pública que limitem a propagação de variantes resistentes. A educação sobre o uso adequado dos antivirais é igualmente crítica. A forma como podemos garantir que as pessoas não interrompam seus tratamentos, o que poderia permitir que o vírus desenvolvesse resistência, é uma questão vital para manter a eficácia dos tratamentos existentes. A comunidade científica está trabalhando incansavelmente para enfrentar os desafios que a resistência viral apresenta. Novos tratamentos estão em desenvolvimento, incluindo terapias combinadas que utilizam múltiplos antivirais para atacar o vírus de diferentes ângulos. Isso se assemelha a uma equipe de defesa em uma partida de futebol, onde múltiplos jogadores trabalham juntos para deter o atacante. Ao diversificar a estratégia, reduz-se a probabilidade de que o vírus consiga se adaptar e eludir a terapia. A resistência viral que exploramos no capítulo anterior não é mais do que uma parte do complexo quebra-cabeça que enfrentamos na saúde global. À medida que os vírus continuam a evoluir e se adaptar, surgem novos patógenos que representam ameaças significativas e muitas vezes inesperadas. Esses são os vírus emergentes,
um fenômeno que ganhou relevância nas últimas décadas e que evidencia a fragilidade de nossos sistemas de saúde e a interconexão de nosso mundo. Os vírus emergentes são aqueles que apareceram recentemente na população humana ou que já existiam anteriormente, mas aumentaram sua incidência ou seu alcance geográfico. Alguns desses vírus, como o HIV, o vírus Ebola ou o Zika, mudaram drasticamente a forma como entendemos e respondemos às pandemias. A questão sobre quais fatores contribuem para o surgimento desses novos vírus é um tema de constante estudo. Uma das principais causas da emergência viral é a interação entre os seres humanos e os animais. Muitas vezes, esses vírus residem em reservatórios animais. E a alteração de habitats naturais por meio da agricultura, urbanização e exploração de recursos cria um caldo de cultivo perfeito para a transmissão zoonótica. Quando as pessoas entram em contato com esses animais, seja por meio da caça, do comércio ou da convivência, estão expostas a vírus que antes não haviam estado em contato direto com os humanos. Um exemplo claro disso é o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela pandemia de Covid-19. Embora tenha se originado em morcegos, sua transmissão aos humanos pode ter ocorrido por meio de um hospedeiro intermediário, um processo que ilustra como as dinâmicas da vida selvagem e a atividade humana podem se entrelaçar de maneira perigosa. A pergunta sobre quais outros vírus poderiam estar esperando a oportunidade de cruzar essa barreira surge de forma natural. A globalização também desempenha um papel crucial na expansão dos vírus emergentes. Hoje em dia, as viagens internacionais permitem que um vírus se espalhe de uma região para outra em questão de horas. Isso foi evidente durante o surto de Ebola na África Ocidental entre 2014 e 2016, quando o vírus se espalhou rapidamente para países distantes devido à mobilidade das pessoas. Esse fenômeno não apenas sublinha a necessidade de uma vigilância epidemiológica eficaz, mas também ressalta a importância da cooperação internacional na resposta a surtos. Além disso, a mudança climática é um fator que não podemos ignorar. À medida que as temperaturas globais aumentam, muitos vírus e seus vetores, como mosquitos, são favorecidos em novas áreas geográficas. O dengue, por exemplo, encontrou um novo lar em regiões que antes eram frias demais para sua propagação. A questão sobre se estamos preparados para enfrentar as implicações de um mundo em constante mudança é um tema de grande interesse. A ciência por trás da identificação e estudo de vírus emergentes é um campo em constante evolução. A genômica, que permite sequenciar o material genético dos vírus, revolucionou nossa capacidade de rastrear sua origem e entender seus mecanismos de transmissão. A vigilância genômica se tornou uma ferramenta essencial para identificar rapidamente novos surtos e desenvolver estratégias de contenção eficazes. No entanto, a identificação precoce não é suficiente. Precisamos de uma infraestrutura robusta que permita a pesquisa e o desenvolvimento de tratamentos e vacinas. As lições aprendidas com surtos anteriores demonstraram que a preparação é fundamental. A rápida criação da vacina contra a Covid-19 foi um testemunho do potencial da colaboração científica e do investimento em pesquisa. A questão sobre o que acontece quando não há tempo para esperar uma resposta é um tema de constante análise. A história nos ensinou que a rapidez na resposta é vital, mas também é crucial a equidade no acesso a vacinas e tratamentos. A educação e a conscientização são ferramentas poderosas na luta contra os vírus emergentes. Compreender como eles se espalham e como podemos nos proteger é essencial para mitigar seu impacto. Desde a higiene básica até o conhecimento dos riscos associados à interação com a fauna silvestre, cada ação conta.
A quantidade de pessoas que realmente considera os riscos que implicam um simples passeio pela natureza é um tema de constante reflexão. As lições sobre vírus emergentes não são apenas relevantes para cientistas e profissionais de saúde pública. Cada indivíduo tem um papel a desempenhar na proteção de sua comunidade e na prevenção de futuras pandemias. Assim, a vigilância viral se torna um tema crítico, onde a responsabilidade recai tanto nas instituições quanto nos cidadãos. A história dos vírus não se limita à sua biologia ou aos efeitos que produzem em seus hospedeiros. Também se estende à vigilância e à prevenção de surtos, um campo que se tornou crucial em um mundo cada vez mais interconectado. À medida que exploramos as estratégias para monitorar e prevenir a propagação desses organismos microscópicos, é vital considerar como cada ação, cada decisão, pode impactar não apenas uma comunidade, mas todo um planeta. A vigilância viral envolve o uso de diversas ferramentas e abordagens para detectar e rastrear vírus em tempo real. Essas estratégias vão desde a coleta de amostras de fluidos corporais até a análise de dados epidemiológicos. Os avanços na sequenciação genética permitiram que os cientistas identificassem rapidamente os perfis genéticos dos vírus, o que é essencial para entender sua evolução e seu potencial para causar surtos. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, a sequenciação genômica desempenhou um papel fundamental na identificação de variantes do vírus, permitindo que os pesquisadores ajustassem as vacinas e as estratégias de saúde pública. Uma das perguntas que surgem é como sabemos onde e quando pode aparecer um novo surto viral. A resposta está em uma combinação de vigilância ativa e passiva. A vigilância ativa envolve a busca proativa de casos na população, enquanto a passiva se baseia na notificação de casos que ocorrem de forma espontânea. Essa dupla estratégia permite que os sistemas de saúde identifiquem padrões e tendências na propagação de vírus, antecipando possíveis crises. A colaboração internacional é outro pilar fundamental na vigilância viral. Em um mundo onde os voos internacionais e o comércio global são a norma, um vírus pode cruzar fronteiras em questão de horas. Por isso, organizações como a Organização Mundial da Saúde e os Centros para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, trabalham em conjunto com países de todo o mundo para compartilhar informações e coordenar respostas. Essa rede de colaboração se torna uma ferramenta vital para conter surtos antes que se tornem epidemias. A questão sobre o que acontece quando um novo vírus emerge em um lugar remoto é um tema de grande interesse. Tomemos como exemplo o surto de Ebola na África Ocidental entre 2014 e 2016. A detecção inicial foi tardia, o que permitiu que o vírus se espalhasse antes que medidas de controle fossem implementadas. Essa experiência sublinha a importância de uma vigilância robusta e da capacidade de resposta rápida. As tecnologias de monitoramento, como o uso de drones para coletar amostras em áreas de difícil acesso, são estratégias inovadoras que estão começando a ser implementadas em regiões vulneráveis. Além da detecção, a prevenção é outra face da moeda na vigilância viral. A educação e a conscientização sobre práticas de higiene e vacinação são fundamentais para reduzir a propagação de vírus. Nesse sentido, a comunidade desempenha um papel fundamental. A informação adequada pode capacitar as pessoas a adotarem comportamentos que protejam não apenas sua saúde, mas também a dos outros. Programas de vacinação em massa, como os que foram realizados para a gripe sazonal, são exemplos claros de como a prevenção pode ser mais eficaz quando combinada com uma sólida estratégia de vigilância. Outro aspecto crucial é o desenvolvimento de tecnologias de diagnóstico rápido. A capacidade de identificar um vírus em questão de horas, e não dias,
pode fazer a diferença na contenção de um surto. Os testes de diagnóstico que funcionam através de técnicas como a reação em cadeia da polimerase, PCR, permitem que os profissionais de saúde detectem a presença de um vírus de maneira precisa e rápida. Esse tipo de tecnologia se tornou indispensável em situações de emergência, como na pandemia de Covid-19, onde a rapidez na identificação de casos foi fundamental para conter a propagação do vírus. No entanto, apesar dos avanços, os desafios continuam sendo numerosos. A resistência às vacinas, a desinformação e a falta de acesso a serviços de saúde em certas regiões do mundo são obstáculos significativos que devem ser enfrentados. A luta contra os vírus não é apenas uma questão de ciência, mas também de equidade social e acesso à saúde. As desigualdades na distribuição de vacinas durante a pandemia de Covid-19 são um lembrete de quão interconectados estamos e de como as decisões tomadas em um país podem afetar a saúde global. Em conclusão, a vigilância viral é uma tarefa complexa, que requer a colaboração de cientistas, governos e comunidades. A capacidade de antecipar, detectar e responder a surtos virais é fundamental para a saúde pública. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se para ver mais conteúdo do canal. Nos capítulos anteriores, exploramos a complexidade dos vírus e suas interações com os seres vivos. No entanto, o cenário em que esses organismos operam está mudando drasticamente. A mudança climática, um fenômeno que afeta diversos aspectos do nosso ambiente, também está reconfigurando a distribuição e emergência de vírus em todo o planeta. A elevação das temperaturas, o aumento do nível do mar e a alteração dos padrões climáticos são apenas algumas das consequências evidentes da mudança climática. A forma como essas mudanças se conectam com o mundo microscópico dos vírus é um tema de grande interesse. Para responder a essa pergunta, é essencial entender que os vírus são altamente sensíveis ao seu ambiente. As condições climáticas influenciam os ecossistemas, que por sua vez afetam a vida dos hospedeiros e, consequentemente, a propagação viral. Primeiro, consideremos a relação entre o aquecimento global e a distribuição de vetores de doenças, como mosquitos e carrapatos. Esses insetos, que atuam como intermediários para muitos vírus, prosperam em climas mais quentes. Segundo estudos do Instituto de Saúde Global de Barcelona, o aumento das temperaturas permitiu que espécies como o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue e o Zika, se expandissem para novas áreas onde anteriormente não podiam sobreviver. Isso significa que, à medida que o clima se aquece, mais regiões do mundo correm o risco de experimentar surtos de doenças que antes eram raras ou inexistentes. Além dos vetores, a mudança climática também afeta a saúde dos animais selvagens e domésticos, que são fontes importantes de vírus. Com o aumento da temperatura e a alteração dos habitats, muitas espécies migram para novas áreas em busca de condições mais favoráveis. Essa migração pode levar a um contato mais próximo entre animais e humanos, aumentando a probabilidade de que vírus que antes estavam isolados em populações animais saltem para os humanos. Esse fenômeno, conhecido como zoonose, tem sido responsável pelo surgimento de doenças como o HIV e, mais recentemente, o SARS-CoV-2. Um estudo publicado na revista Nature revelou que, nas últimas décadas, as doenças zoonóticas aumentaram em frequência, e estima-se que a mudança climática seja um fator significativo nesse aumento. O papel dos vírus nesse cenário é um tema de constante estudo. Os vírus são adaptáveis e podem evoluir rapidamente em resposta às mudanças em seus hospedeiros e ambientes.
Essa capacidade de adaptação significa que podem surgir novas variantes que são mais contagiosas ou mais resistentes aos tratamentos. As condições climáticas extremas, como secas ou inundações, também podem influenciar a propagação de vírus através da alteração dos ecossistemas. Por exemplo, em áreas onde as chuvas são irregulares, a escassez de água pode levar a uma maior concentração de animais e humanos em áreas menores, facilitando o contato entre espécies e, potencialmente, a transmissão de vírus. Da mesma forma, o derretimento de geleiras e do permafrost, devido ao aquecimento global, pode liberar vírus que estiveram presos por séculos, como foi documentado com o vírus da varíola das focas. A relação entre a mudança climática e os vírus não se limita à emergência de novas doenças. Também foi observado que as condições climáticas podem afetar a eficácia das vacinas e o tratamento de doenças virais. Por exemplo, mudanças na temperatura podem influenciar a estabilidade das vacinas, afetando sua eficácia. Além disso, as populações que já estão lidando com o estresse climático, como secas ou desastres naturais, podem ser mais vulneráveis a surtos virais, agravando assim os problemas de saúde pública. À medida que os cientistas continuam a investigar essas conexões, surge uma pergunta crucial sobre o que pode ser feito para mitigar o impacto da mudança climática na saúde viral. A resposta envolve uma abordagem multidisciplinar que abrange a conservação de ecossistemas, a vigilância de doenças e a adaptação de estratégias de saúde pública. A criação de áreas protegidas e a preservação da biodiversidade são fundamentais para manter os ecossistemas equilibrados e diminuir o risco de zoonoses. Além disso, a implementação de sistemas de vigilância que monitorem tanto as mudanças no clima quanto a emergência de novos vírus será crucial para antecipar e gerenciar surtos. A interconexão entre a mudança climática e a saúde viral é um lembrete de que os desafios ambientais e de saúde pública estão profundamente entrelaçados. A ação coletiva e a colaboração internacional tornam-se essenciais para enfrentar esses desafios e proteger tanto a saúde humana quanto a do nosso planeta. A luta contra os vírus deu uma guinada notável na era digital. A tecnologia transformou radicalmente a forma como os cientistas abordam a pesquisa de doenças virais e o desenvolvimento de tratamentos. Em um mundo onde a informação flui em alta velocidade, a análise de dados massivos se tornou uma ferramenta essencial. A forma como essa revolução tecnológica influenciou realmente nossa capacidade de combater esses agentes infecciosos é um tema de grande interesse. Atualmente, o manejo de dados é mais do que uma simples coleta de informações. A biologia computacional, que combina biologia com informática, permite que os cientistas modelem o comportamento dos vírus, prevejam suas mutações e desenhem estratégias de intervenção. Por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, os pesquisadores utilizaram algoritmos avançados para analisar sequências genéticas do vírus SARS-CoV-2. Essa abordagem facilitou não apenas a identificação de variantes preocupantes, mas também a otimização das vacinas em um tempo recorde. A velocidade com que as vacinas foram desenvolvidas foi possível graças a plataformas de design de vacinas que utilizam dados genômicos e simulações computacionais para antecipar a resposta do sistema imunológico. No entanto, a tecnologia não se limita à pesquisa e desenvolvimento. A vigilância viral, que anteriormente dependia de métodos tradicionais de coleta de dados, evoluiu graças a ferramentas digitais. Aplicativos móveis, redes sociais e plataformas de análise permitem que os cientistas rastreiem surtos em tempo real. Nesse sentido, o uso de Big Data se tornou fundamental.
Ao analisar padrões de mobilidade e dados demográficos, os pesquisadores podem identificar focos de contágio e prever a propagação de doenças. A forma como se determina o risco de um surto em nossa área reside na capacidade de processar e analisar informações massivas de maneira eficaz. A inteligência artificial também chegou para revolucionar o campo. Algoritmos de aprendizado de máquina são treinados para identificar padrões em dados complexos, desde a sequenciação do DNA viral até a resposta imunológica dos pacientes. Um exemplo destacado é o uso de redes neurais que ajudam a prever a eficácia de certas moléculas na luta contra vírus específicos. Esses avanços permitem uma abordagem mais personalizada na medicina, onde os tratamentos podem ser adaptados às características individuais de cada paciente, mas a tecnologia tem seus desafios. A acessibilidade e a ética no uso de dados são questões que devem ser abordadas com rigor. Em um mundo onde a informação é poder, é crucial garantir que os dados utilizados na pesquisa sejam manuseados de maneira responsável. A forma como podemos equilibrar a inovação com a privacidade é uma pergunta vital para o desenvolvimento sustentável da biomedicina na era digital. Outro aspecto a considerar é a cibersegurança. A quantidade de dados que são gerados e compartilhados no âmbito da saúde é imensa. Proteger essa informação é fundamental para evitar vazamentos que poderiam comprometer pesquisas e tratamentos. Os ataques cibernéticos a instituições de saúde aumentaram, e a segurança digital se torna um componente crítico na luta contra os vírus. As organizações devem implementar protocolos robustos para proteger suas bases de dados, garantindo que o avanço científico não seja obstaculizado por vulnerabilidades tecnológicas. À medida que a tecnologia continua a evoluir, também evoluem as estratégias de comunicação. As redes sociais e os meios digitais se tornaram canais-chave para informar o público sobre surtos, medidas de prevenção e avanços científicos. No entanto, a desinformação pode se espalhar tão rapidamente quanto os próprios vírus. Por isso, é essencial que os cientistas e comunicadores trabalhem juntos para transmitir informações verídicas e claras. A forma como podemos garantir que o público receba dados precisos é um tema de grande interesse. A educação e a transparência são fundamentais nessa cruzada. Olhando para o futuro, a interseção entre biologia e tecnologia promete revolucionar ainda mais nossa capacidade de enfrentar os vírus. A pesquisa no campo da edição genética, como o CRISPR, abre novas portas na luta contra infecções virais. A possibilidade de modificar genes para torná-los resistentes a certas doenças poderia mudar o paradigma da saúde pública. No entanto, essa fronteira científica também levanta questões éticas que não podemos ignorar. A era digital transformou nossa forma de entender e combater os vírus. A tecnologia nos oferece ferramentas poderosas para desvendar os mistérios da biologia viral, mas também nos confronta com desafios que requerem uma reflexão cuidadosa. A pesquisa sobre vírus avançou de maneira vertiginosa nas últimas décadas, permitindo-nos compreender melhor sua biologia e seu impacto na saúde humana. No entanto, esse conhecimento traz consigo um conjunto de considerações éticas que não podem ser ignoradas. À medida que os cientistas desenvolvem novas técnicas para estudar e manipular vírus, surge a pergunta sobre até onde deveríamos ir em nossa busca por conhecimento. A manipulação de vírus em laboratório permitiu grandes avanços na medicina e na biotecnologia. Por exemplo, o desenvolvimento de vacinas, tratamentos genéticos e terapias inovadoras dependeu de nossa capacidade de entender e, em alguns casos, alterar os vírus. No entanto, essa mesma capacidade levanta dilemas éticos significativos.
A questão sobre se é moralmente aceitável criar vírus mais virulentos ou resistentes para estudar seu comportamento, e quais riscos essas investigações implicam para a saúde pública, é um tema de grande interesse. Alguns cientistas argumentam que o conhecimento é poder, e que a pesquisa viral é essencial para prevenir futuras pandemias. Nesse contexto, a criação de vírus sintéticos ou a modificação de vírus existentes pode ser vista como ferramentas necessárias para a proteção da humanidade. No entanto, outros alertam que brincar com a natureza dessa maneira pode ter consequências imprevisíveis. A história está cheia de exemplos onde a intervenção humana levou a desastres ecológicos e de saúde. Um caso notável é o dos experimentos de ganho de função, onde os pesquisadores alteram vírus para aumentar sua virulência ou transmissibilidade. Esse tipo de estudo tem sido realizado com o objetivo de entender como os vírus podem se adaptar e saltar de uma espécie para outra, o que poderia ajudar a prever futuros surtos. A questão sobre o que aconteceria se um vírus criado em laboratório escapasse e provocasse uma nova epidemia, é um tema de constante debate. A responsabilidade dos cientistas e das instituições que realizam esses estudos é um tema de intenso análise. Além dos riscos biológicos, também devemos considerar as implicações sociais e políticas da pesquisa viral. A manipulação de vírus não afeta apenas a saúde pública, também pode influenciar a política internacional e a percepção pública da ciência. Em um mundo onde a desinformação pode se espalhar tão rápido quanto um vírus, é crucial que os cientistas comuniquem suas descobertas de maneira clara e responsável. A forma como podemos garantir que o público compreenda os benefícios e riscos dessas investigações é um tema de constante estudo. A falta de regulação internacional na pesquisa viral também levanta um dilema ético. Enquanto alguns países têm normativas rigorosas sobre a manipulação de patógenos, outros podem carecer de regulamentações adequadas, o que aumenta o risco de que pesquisas irresponsáveis sejam realizadas. Esse desequilíbrio não apenas coloca em perigo a saúde pública nessas nações, mas também representa uma ameaça global. A interconexão do mundo moderno significa que um surto em uma região pode ter repercussões em todo o planeta. Nesse sentido, a cooperação internacional é fundamental. A criação de padrões éticos e de segurança na pesquisa viral deve ser um esforço coletivo. Iniciativas como o Grupo de Trabalho sobre Segurança Biológica e o Protocolo de Cartagena sobre Diversidade Biológica são passos na direção certa, mas ainda há muito a ser feito. A comunidade científica deve trabalhar unida para estabelecer diretrizes que protejam tanto a saúde pública quanto a integridade da pesquisa. A educação também desempenha um papel crucial nesse debate. À medida que os avanços em biotecnologia e virologia continuam, a sociedade deve estar informada sobre os riscos e benefícios associados à pesquisa viral. Isso não inclui apenas cientistas e políticos, mas também o público em geral. A forma como a educação pode ajudar a formar uma opinião pública informada que apoie a pesquisa ética e responsável é um tema de grande interesse. A ética da pesquisa viral não é um tema simples nem estático. À medida que a ciência avança, também avança nossa compreensão das implicações éticas de nossas ações. Os dilemas que enfrentamos hoje podem não ser os mesmos que enfrentaremos no futuro, mas o que é indiscutível é a necessidade de um diálogo contínuo e de uma reflexão crítica sobre nossas decisões como pesquisadores e como sociedade. À medida que nos aprofundamos no futuro da medicina, a questão de como abordamos a pesquisa viral continuará sendo vital. Nos capítulos anteriores, exploramos como os vírus moldaram a história e a biologia do nosso planeta. No entanto, à medida que avançamos em nossa compreensão desses intrusos microscópicos, também começamos a vislumbrar seu potencial transformador no campo da medicina. Hoje,
analisaremos como os vírus podem ser catalisadores de inovação, não apenas como patógenos, mas como ferramentas no desenvolvimento de novas terapias médicas. A ideia de utilizar vírus como agentes terapêuticos pode parecer contraditória. A forma como algo que causa doença pode também curar, reside na capacidade intrínseca dos vírus de infectar células e sua habilidade de manipular os mecanismos celulares a seu favor. Essa habilidade se tornou o núcleo do desenvolvimento da terapia viral, ou viroterapia. Nesse enfoque, os vírus são engenheiros genéticos que, quando modificados adequadamente, podem atuar como mísseis direcionados para atacar células cancerosas ou até mesmo doenças genéticas. Um exemplo destacado dessa técnica é o uso de vírus oncolíticos, que são vírus que se replicam em células tumorais, causando sua destruição. Em ensaios clínicos, um desses vírus, o Talimogene Laherpari PVEC, TVEC, mostrou resultados promissores no tratamento de melanoma. Este vírus é projetado para se replicar nas células cancerosas, provocando sua morte, e ao mesmo tempo, estimulando uma resposta imunológica que ajuda a atacar tumores em outras partes do corpo. A ideia de um tratamento, que não apenas ataque o câncer diretamente, mas que também ative nossas próprias defesas para combatê-lo, é um tema de grande interesse. Além da oncolítica, os vírus estão sendo utilizados na terapia gênica, onde se tornam vetores para introduzir material genético em células defeituosas. Esse enfoque oferece a possibilidade de tratar doenças hereditárias, como a fibrose cística ou a distrofia muscular. Os pesquisadores estão trabalhando com vírus como o adenovírus e os retrovírus, para transportar genes corretivos aonde mais são necessários. Esse tipo de terapia tem mostrado resultados encorajadores, com pacientes que experimentaram melhorias significativas em sua qualidade de vida. No campo das vacinas, os avanços são igualmente notáveis. As vacinas de ARNM, que ganharam relevância durante a pandemia de Covid-19, são um exemplo de como os vírus podem ser utilizados na prevenção de doenças. Essas vacinas utilizam um fragmento do material genético do vírus SARS-CoV-2 para instruir nossas células a produzir uma proteína do vírus, o que desencadeia uma resposta imune sem causar a doença. Esse enfoque mudou drasticamente o paradigma de desenvolvimento de vacinas, permitindo uma resposta rápida e eficaz diante de emergências sanitárias. No entanto, a utilização de vírus na medicina levanta questões éticas e de segurança. A forma como podemos garantir que esses tratamentos não causem efeitos adversos inesperados é um tema de constante análise. A pesquisa nesse campo é rigorosa e se baseia em um marco ético que prioriza a segurança do paciente. À medida que avançamos em direção ao futuro, é essencial equilibrar o potencial terapêutico dos vírus com a responsabilidade de garantir seu uso seguro e ético. Hoje o estudo dos vírus vai além da simples observação de seus efeitos patogênicos. Trata-se de utilizar sua biologia para melhorar a saúde humana. Isso nos convida a refletir sobre a relação entre os vírus e nossa saúde. A questão sobre quais outros segredos podem estar escondidos nesses micróbios é um tema de grande interesse. A pesquisa está em andamento, e os cientistas estão constantemente descobrindo novas formas pelas quais os vírus podem influenciar a medicina. Por exemplo, estudos recentes começaram a explorar o uso de vírus na terapia do Alzheimer. Alguns pesquisadores estão avaliando se certos vírus podem ajudar a eliminar as placas de proteína beta-amiloide que se acumulam no cérebro dos pacientes. Embora esses projetos estejam em estágios iniciais, o potencial para mudar a forma como abordamos doenças neurodegenerativas é intrigante. À medida que olhamos para o futuro, é evidente que os vírus são mais do que meros agentes de doença.
são aliados potenciais na luta contra uma variedade de condições médicas. Além disso, esse campo de pesquisa está em constante evolução, e cada descoberta abre a porta para novas perguntas e possibilidades. Enquanto a comunidade científica continua explorando as aplicações dos vírus na medicina, também é fundamental educar o público sobre os riscos e benefícios dessas terapias emergentes. A conscientização social sobre biotecnologia e tratamentos inovadores permitirá uma discussão informada sobre as decisões de saúde pessoal e pública. O estudo dos vírus revolucionou não apenas a medicina, mas também nossa compreensão da biologia e da saúde pública. À medida que exploramos a complexidade desses agentes infecciosos, surge uma pergunta crucial: a forma como podemos utilizar esse conhecimento para nos proteger e prevenir futuras epidemias encontra sua resposta na educação e na conscientização viral. A capacidade de um vírus para se propagar não depende apenas de sua biologia, mas também de como interagimos com nossa comunidade e nosso ambiente. Vamos refletir sobre a pandemia de Covid-19. A rápida disseminação do vírus não se deveu apenas à sua natureza infecciosa, mas também à falta de informações claras e acessíveis nos primeiros dias da crise. Nesse contexto, a educação pública se torna uma ferramenta essencial para prevenir e controlar infecções virais. Uma população bem informada é menos vulnerável à desinformação, que pode propagar tanto medo quanto o próprio vírus. A educação em saúde deve ser integral, abrangendo não apenas a biologia viral, mas também as práticas de higiene, a importância da vacinação e a necessidade da colaboração comunitária. A questão sobre por que algumas comunidades conseguiram controlar melhor os surtos do que outras encontra resposta em sua preparação e no nível de conhecimento de seus habitantes. A educação em saúde deve começar desde uma idade precoce. As escolas são o lugar ideal para inculcar hábitos saudáveis e fornecer informações precisas sobre vírus e doenças. Iniciativas como campanhas de vacinação escolar e programas de educação sobre doenças infecciosas têm se mostrado eficazes. Esses programas não apenas informam os alunos, mas também envolvem suas famílias, criando um efeito multiplicador na comunidade. A educação não se limita às salas de aula, também deve se estender a plataformas digitais e redes sociais, onde a informação flui em alta velocidade. É aqui que a ciência se encontra com a tecnologia, e onde a educação pode desempenhar um papel crucial na luta contra a desinformação. A criação de conteúdo acessível e claro, que explique conceitos científicos complicados de forma simples, é fundamental. A forma como algo tão pequeno como um vírus pode causar estragos na saúde pública é uma pergunta que, respondida de forma clara, pode ajudar a desmistificar o medo e promover comportamentos de prevenção. A conscientização viral também implica entender a história das pandemias passadas. As lições aprendidas de eventos históricos como a gripe de 1918 ou o HIV/AIDS podem guiar nossas ações no presente. Esses eventos ressaltam a importância da vigilância e da preparação diante de surtos futuros. Cada um de nós pode desempenhar um papel na prevenção, desde a adoção de hábitos saudáveis até a promoção do conhecimento em nossas comunidades. A colaboração entre governos, organizações de saúde e a sociedade civil é essencial para criar um ambiente educacional que fomente a conscientização viral. Programas de educação pública devem ser projetados e implementados de maneira colaborativa, adaptando-se às necessidades específicas de cada comunidade. A diversidade cultural também desempenha um papel importante em como a informação é recebida. Estratégias adaptadas que respeitem essas diferenças podem aumentar a efetividade das campanhas educativas. O acesso à informação deve ser equitativo.
As comunidades mais vulneráveis, muitas vezes as mais afetadas por infecções virais, precisam de recursos e apoio específicos. A educação deve ser inclusiva, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias para se proteger e proteger os outros. A questão sobre quais passos podemos dar para garantir que ninguém fique para trás nessa luta é um tema de grande interesse. A tecnologia também pode ser um aliado poderoso na educação sobre vírus. Aplicativos móveis, plataformas de e-learning e redes sociais podem ser utilizados para disseminar informações de saúde, promover a vacinação e fomentar práticas de higiene. No entanto, é crucial que essas informações venham de fontes confiáveis e científicas, para evitar a propagação de mitos e desinformação. À medida que olhamos para o futuro, é evidente que a educação e a conscientização viral são mais importantes do que nunca. Em um mundo interconectado, a propagação de vírus não respeita fronteiras. A cooperação global, combinada com uma população educada, pode ser nossa melhor defesa. Através do conhecimento, podemos capacitar as pessoas a tomarem decisões informadas sobre sua saúde e a de suas comunidades. A interseção entre educação e saúde pública tem se mostrado um campo fértil para a inovação e a mudança. Cada pequeno esforço conta. A batalha contra os vírus não é apenas um esforço individual de nações, mas uma complexa rede de colaboração internacional. Desde a descoberta do vírus HIV, na década de 1980, até a recente pandemia de Covid-19, a história demonstrou que os vírus não conhecem fronteiras. Este capítulo se concentra em como a cooperação global se tornou uma ferramenta essencial para enfrentar as ameaças virais, compartilhando conhecimentos e recursos em um mundo interconectado. A pandemia de Covid-19 nos lembrou brutalmente o quão vulnerável é a humanidade diante dos vírus. À medida que o vírus se espalhava pelo mundo, também crescia a necessidade de uma resposta coletiva. Nesse contexto, organizações como a Organização Mundial da Saúde desempenharam um papel crucial, não apenas na coordenação de esforços, mas também na promoção do intercâmbio de informações entre países. A questão sobre o que realmente significa compartilhar conhecimento na luta contra um vírus é um tema de grande interesse. Uma resposta-chave reside no conceito de dados abertos. Durante a pandemia, a sequenciação genética do SARS-CoV-2 foi compartilhada quase em tempo real. Cientistas de diferentes países subiram suas sequências a bancos de dados acessíveis, permitindo que pesquisadores de todo o mundo pudessem estudar as variações do vírus e desenvolver testes diagnósticos e vacinas. Esse tipo de cooperação científica não é novo, mas sua escala durante a crise sanitária foi sem precedentes. A rapidez com que os dados foram compartilhados permitiu um avanço acelerado na pesquisa, um exemplo palpável de como o conhecimento compartilhado pode salvar vidas. No entanto, a cooperação internacional vai além da ciência. Em um mundo globalizado, o movimento de pessoas e bens pode facilitar a rápida propagação de vírus. Por isso, a vigilância epidemiológica se tornou fundamental. Iniciativas como o Sistema de Vigilância Epidemiológica de Saúde Global, que conecta países para monitorar e responder a surtos de doenças, são essenciais. Isso levanta uma pergunta importante: a forma como podemos garantir que todos os países tenham acesso aos recursos necessários para participar desse sistema de vigilância é um tema de constante análise. A desigualdade no acesso à saúde e à tecnologia é uma das barreiras mais significativas. Enquanto alguns países contam com sistemas de saúde pública avançados e laboratórios de pesquisa de ponta, outros enfrentam escassez de recursos básicos. Esse descompasso não apenas coloca em risco as nações mais vulneráveis, mas também representa uma ameaça global. A propagação de um vírus em um país
pode ter repercussões em todo o mundo. Por isso, a cooperação deve incluir não apenas a transferência de dados, mas também a assistência técnica e financeira, para fortalecer as capacidades locais. O Programa de Vacinas para Crianças, conhecido como Gavi, é um exemplo de como a colaboração pode gerar resultados. Essa aliança entre governos, organizações internacionais e o setor privado permitiu que milhões de crianças em países de baixa renda tivessem acesso a vacinas que de outra forma não estariam disponíveis. Através desse modelo de cooperação, foi demonstrado que é possível reduzir a carga de doenças preveníveis, melhorando a saúde global. A questão sobre se essa abordagem poderia ser a chave para um futuro mais seguro é um tema de grande interesse. A criação do COVAX durante a pandemia de Covid-19 é outro testemunho do poder da cooperação internacional. Esse mecanismo foi projetado para garantir que as vacinas sejam distribuídas de forma equitativa entre todos os países, independentemente de seu nível de renda. Embora tenha enfrentado desafios e críticas, a intenção subjacente foi clara: a saúde de um país está intrinsecamente ligada à saúde do mundo inteiro. Essa interdependência nos leva a refletir sobre a responsabilidade compartilhada que todos temos na luta contra os vírus. Os esforços de cooperação não se limitam à saúde pública. A educação e a formação em virologia são igualmente essenciais. Programas de intercâmbio e capacitação entre cientistas de diferentes países são fundamentais para construir uma comunidade global de especialistas que possa responder eficazmente a novos surtos. A forma como podemos continuar a fomentar esse intercâmbio de conhecimento e habilidades no futuro é um tema de constante estudo. Como vimos, a cooperação global não é apenas um ideal, mas uma necessidade premente na luta contra os vírus. À medida que o mundo continua enfrentando novas ameaças virais, é essencial que mantenhamos e ampliemos esses laços colaborativos.